O professor vai ter toda a bibliografia para o ensino médio. Vai ter todo o conteúdo daquele Khan Academy, que é um grande sucesso mundial, Física, Química, Biologia e Matemática, traduzido para o português pela Fundação Lema. Vamos ter o Educopédia, que o Rio de Janeiro vem desenvolvendo excelente conteúdo digital. Vamos ter o portal do MEC, o portal do professor disponibilizado. O Todos pela Educação, o ano que vem nós vamos fazer um concurso brasileiro, os melhores professores do Brasil. E vamos colocar ali as aulas que eles deram para cada dia da grade curricular, para estimular os professores a verem, dialogarem com essas experiências e levarem para a sala de aula. E o tablet, ele está ligado a um projetor que nós já distribuímos, digital, para as escolas, que ele pode tirar da internet o que ele quer e jogar dentro da sala de aula e criar um ambiente de internet na sala de aula. Quando a gente começa a inclusão digital pelo professor, a gente prepara melhor o processo, porque o aluno atropela o professor. Quer dizer, a escola é uma instituição secular, mas os professores são do século XX, são analógicos. Os alunos são do século XXI, são digitais. Os alunos são nativos digitais, os professores são imigrantes digitais. Então, nós estamos preparando esse processo, especialmente no ensino médio, onde os alunos são mais inquietos, precisam de mais motivação, gerando esse ambiente de internet. Tecnologia da informação vai ser vital em todos os setores da sociedade e a escola tem que estar à frente do seu tempo. Por último, a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que eu coordenava quando era ministro de Ciência e Tecnologia, agora estamos no MEC, nós estamos investindo pesadamente para colocar muita banda larga para as universidades, institutos federais de educação, para a rede. E as empresas de telecomunicações estão trabalhando com a gente para colocar banda larga em todas as escolas urbanas do Brasil e mais capacidade de banda, porque a demanda vai aumentar com esse processo. Então, essa é uma área que tem grandes perspectivas no Brasil. As empresas estão investindo pesadamente, nós estamos conseguindo atrair investimentos nessa área. O brasileiro é muito criativo e pode ter um papel muito importante. É um mercado de trabalho muito promissor. Bom, muito obrigada, Joinville. Muito obrigada, Mário Santana, da ONG Projeto Resgate. Nisso, nós temos mais uma pergunta e eu quero aproveitar o finalzinho desse bloco para destacar o seguinte. Ao longo de todas as suas respostas, o senhor citou várias vezes a participação dos secretários de Estado, dos municípios. Mas o que eu venho observando, acompanhando o Ministério da Educação lá por Brasília, é que há uma diferença muito grande não só do discurso, como do comportamento da união de estados e municípios. Como integrar todos esses poderes em torno de um projeto único de educação pela qualidade da educação no Brasil? Olha, Carolina, eu realmente sinto uma parceria muito construtiva com o secretário de Educação dos Estados através do CONSED. Nós nos reunimos a semana passada mesmo para fazer um balanço geral do IDEB e para tirar encaminhamentos. Por exemplo, esse grupo de trabalho que nós formamos junto com o CONSED, porque 86% do ensino médio são os governadores, que são responsáveis, secretários de Educação. Sim. O MEC tem 1% da rede, os municípios 1%, 12% é privado. Então, a gente só avança trabalhando junto. O MEC pode repassar mais recursos, pode ajudar a desenhar programas e a gente tem feito um fórum para compartilhar experiências e todo mundo aprender com os outros e buscar construir avanços coletivos. Então, está todo mundo motivado hoje nesse redesenho curricular, todo mundo olhando para esse desafio do Enem e das universidades com os alunos, que eu acho que vai ser uma grande motivação do futuro para os alunos do ensino médio, para dar um exemplo recente. A mesma coisa com os municípios. Através da Undime, nós temos uma rede de secretários municipais e o PAR é o grande instrumento, o Programa de Ações Articuladas. Cada município, cada secretário de Educação faz o seu planejamento, define quais são as suas prioridades, nós discutimos, pactuamos e repassamos os recursos, fiscalizamos e controlamos o repasse. Então, nós precisamos aprimorar realmente esse regime de colaboração e a concorrência é sempre saudável. O IDEB ajuda, toda vez que você mede e compara, a rede se move positivamente. Todo mundo tem que buscar mais resultados e a cobrança da sociedade é muito importante para o Estado brasileiro. Então, eu termino aqui agradecendo a RBS. Não, graças à sua objetividade. Não, como o senhor é muito objetivo, ministro, ganhamos mais um minuto. Muito obrigado. Vou falar mais rápido ainda para ficar mais aqui. Vamos lá, Júlia, ganhar mais um minutinho. Antes tivesse mais programas como esse no Brasil. Não, o senhor está muito bem. O objetivo assim, não vai ganhando mais minutos, Ângela. Não, desculpa, Júlia. O senhor destacou ali a importância da educação integral e também do ensino médio, né, inovador. E a gente teve um anúncio de uma verba, né, de mais de 1 bilhão para implementar, né, mais escola em tempo integral. Para quando que a gente vai ver, né, esse recurso sendo aplicado? Já vai ser para o ano que vem? E quanto, né, que vai ser a expansão da educação integral? Nós tínhamos uma meta de chegar em 2014 com mais 32 mil escolas no Mais Educação. Estamos cumprindo a meta este ano. A meta de 2014 nós antecipamos para esse ano. Por quê?
que nós identificamos que o mais educação, respeitando as especificidades de cada escola, de cada rede, passando de 4 para 7 horas, o salto é muito importante. E é muito melhor essas crianças estarem na escola, estudando mais e fazendo atividade de cultura, esporte, cidadania, do que estarem em casa 24, trancado, ou então a rua, que muitas vezes as crianças perderam a rua nas grandes cidades. Então, a escola é um espaço, sem educação integral, o Brasil não dará um salto estratégico como precisa dar na educação. E no ensino médio, nós tínhamos 300 escolas o ano passado, no ensino médio inovador, estamos indo para 2.000 esse ano. Fizemos importantes parcerias, Fundação Unibanco e outras, que ajudam a implementar esses currículos mais flexíveis, mais atraentes. E eu acredito agora, desse grupo de trabalho que nós fizemos com os secretários de educação do Concede, a nossa reunião vai ser em outubro, eu acho que a escola a tempo integral vai ser a grande prioridade. As redes que estão fazendo escola a tempo integral têm uma avaliação extremamente positiva da importância que isso tem. Mesmo não selecionando alunos, é importante que não se selecione, porque fazer a escola a tempo integral, que você escolhe aluno, é muito fácil melhorar. Mas fazendo a escola, respeitando a distribuição da rede, o resultado é excepcional. E o Pronatec também é uma resposta para isso. O aluno faz o ensino regular e faz o ensino técnico profissionalizante. Por exemplo, se ele no ensino médio fez o curso técnico de contabilidade, se ele quiser fazer ciências atuariais na faculdade, ele vai ser um aluno diferenciado. Se ele fez o curso de eletrônica e for fazer a engenharia eletrônica, ele vai ser um aluno, quer dizer, e se ele quiser ir para o mercado de trabalho, ele está muito melhor do que simplesmente o ensino médio, que ele tem de 13 a 19 disciplinas, com dificuldade de articulação, insisto nisso. Nós não podemos ter um ensino médico enciclopédico. Você dá um monte de informações sem nenhum planejamento integral. E para o professor é muito melhor essa integração que nós estamos falando. Matemática, português e redação, ciências da natureza e ciências humanas. Por quê? Porque os professores de ensino médio chegam a ter 800 alunos, 3, 4 escolas. Com esse trânsito que ele fica correndo atrás do salário e evidentemente, ele não cria relação com os alunos, ele não tem tempo de planejamento da aula. Se nós estimularmos essa integração, nós vamos ter tem que formar melhores professores, professores mais polivalentes, professores com mais dedicação exclusiva à escola. Então, a relação dele com os alunos é o dia inteiro. Ele vai ser um professor educador o tempo inteiro, vai criar um vínculo pessoal, que é muito importante. Veja que aonde nós temos um professor por turma, nos anos iniciais, é o melhor resultado do Brasil. À medida que a gente vai colocando muito professor, chega no ensino médio, de 13 a 19 professores na sala de aula, com uma grade de 4 horas, não tem como o aluno avançar. E nós temos no ensino médio ainda 32% dos alunos no ensino noturno, que é a dificuldade de trabalho o dia inteiro, e depois vai estudar à noite. Nós temos que repensar esse redesenho curricular para ter um professor com mais dedicação à escola, com mais relação com os alunos. Então, a escola a tempo integral é o melhor caminho para a educação brasileira no futuro. Agora, ela é mais cara, é mais difícil, a rede não está pronta, é um processo. Começamos com mais educação, com o ensino médio inovador, que apontam nessa direção, e estamos apoiando os governadores e prefeitos que avançam nessa direção. Agora sim, ministro. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu devia ter falado mais rápido para poder falar mais. Não, mas foi ótimo. Tá bom, Carmen, obrigado. Muito obrigada e boa sorte nesse grande desafio que o senhor assumiu com o Ministério da Educação. Eu quero terminar parabenizando a Rede BS, a todos os 6.500 funcionários que fazem esse conjunto, esse complexo de comunicações. O Rio Grande do Sul tem os melhores indicadores do Brasil, seja na qualidade de matemática e português, seja no conjunto de indicadores de DEB, e não é à toa, porque tem mais consciência da importância, mobiliza mais a sociedade, e essa campanha seguramente nós vamos comemorar indicadores ainda melhores o ano que vem. Então, parabéns, espero que outras emissoras assistam o que está acontecendo aqui e abram esse debate com profundidade, com tempo, com um ano de mobilização, para que o Brasil coloque, de fato, em primeiro lugar, a educação. Obrigada, ministro Aloysio Mercadante. Nós vamos para um breve intervalo. Eu volto já com o painel RBS, hoje sobre educação, a nova bandeira do Grupo RBS. Eu já volto. Olá, voltamos com o painel RBS, hoje discutindo o tema educação, a nova bandeira do Grupo RBS. Participam desse bloco o conselheiro do Todos pela Educação, Mozar Neves Ramos, muito obrigada, senhor Mozar. Obrigado. E a secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, Cláudia Costin, muito obrigada, Cláudia, pela presença. E nós já vamos a Criciúma para a nossa primeira pergunta, o repórter Fábio Cadorim. Olá, Fábio.
Olá, Carolina. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui em Criciúma com cerca de 60 educadores, pesquisadores de educação e lideranças do sul de Santa Catarina. Quem faz a pergunta para a secretária de Educação do Rio de Janeiro é a professora Maria da Graça Nóbrega Bowman, que é doutora em Educação e coordenadora do mestrado em Educação da Universidade do Sul de Santa Catarina. Professora, por favor. Bom dia, Fábio. Bom dia, RBS. Bom dia, Cláudia. Bom, eu gostaria primeiro de dizer que eu agradeço estar aqui presente e digo assim que a avaliação é um processo contínuo, é um processo diagnóstico e tem como objetivo principal, através dos alunos, dos professores, da escola, da sociedade, tentar melhorar a qualidade da educação brasileira. Bom, Santa Catarina, ela está com um índice relativamente bom, mas ainda tem muitos problemas mostrados pelo IDEB. Bom, como é que esses pontos vulneráveis, seja em Santa Catarina, seja no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, falando agora para a Cláudia, eles podem ser resolvidos, podem ser melhorados com pesquisas que mascaram muitas vezes esses pontos vulneráveis ao partir de generalizações? Bom, um prazer estar nesse debate importante, nesse lançamento dessa campanha de mobilização pela qualidade na educação e falar com a professora em Criciúma. Se nós queremos de verdade melhorar a qualidade da educação, é muito importante ter um foco na aprendizagem, no que a criança aprende, no como a criança aprende. Então, o IDEB é sim um índice muito importante porque permite que cada escola, que cada professor entenda como ele se coloca frente ao país e frente aos desafios de inserção do Brasil numa posição melhor no panorama internacional, por exemplo, pensando no PISA. Precisamos primeiro ter um currículo claro. É muito difícil que a criança aprenda se a cada vez um currículo tem que ser reinventado pelo seu professor em nome de uma falsa autonomia pedagógica. Nós somos um único país, nós deveríamos ter um único currículo e todos os recursos que dialogam com a escola, inclusive a avaliação, deveria estar conversando com esse currículo. A Educopédia do Rio é feita com base no currículo, os livros têm que dialogar com esse currículo e o processo de alfabetização deve dialogar com esse currículo. É o que o Rio vem fazendo e é por isso que nós tivemos esse salto tão importante no IDEB. Ângela, por favor, uma pergunta. Bom dia, secretária. O Rio de Janeiro desenvolveu um programa que estabelece metas para as escolas. E aquelas escolas que chegarem a essas metas ganham uma premiação em dinheiro. Eu queria que a senhora comentasse esse programa e também comentasse assim, se a senhora acredita que essa premiação em dinheiro pode ajudar na qualidade da educação. Porque a meritocracia e essas discussões de premiação ainda são muito polêmicas e quase um tabu no Brasil. Eu queria que a senhora comentasse isso. Bom, nós desenhamos um programa integrado que, como eu disse, passa por ter um currículo claro, por ter material estruturado, feito pelos professores, para os professores, e estabelecemos metas para cada escola. Há sim um certo tabu em relação a premiar professores ou escolas, mas as experiências de premiação, o Prêmio Professor Nota 10, por exemplo, da Fundação Vitor Tívita, é muito competitivo. Há muita competição em torno dele, muita participação. Quer dizer, o professor, por que não pode reconhecer professor? Pode ter prêmio Nobel de Medicina, pode ter prêmios internacionais de artes. Na escola também pode haver. E há exemplos notáveis de professores de escolas. Mas eu acredito que mais do que premiar o professor individualmente, educação é um processo coletivo. É premiar
toda a equipe escolar, professores, merendeiros, serventes da escola, toda a equipe contribui para o processo pedagógico. Então, toda a escola se mobiliza para o atingimento da meta e se a meta é alcançada, e a meta não é de ser o melhor, a meta é de melhorar em relação a onde ele se encontrava, por exemplo, em 2009. Os professores do Rio de Janeiro se mobilizam muito em torno dessas metas, evidentemente alguns alcançam, outros não alcançam, mas ter, por exemplo, a escola da Pavuna, um CIEP na região mais pobre do Rio de Janeiro, como não só alguém que atingiu a meta e foi recompensado, mas como a primeira escola do Rio de Janeiro, é uma alegria para aquela equipe. Eu visitei aquela escola, a alegria dos professores, ter o talento reconhecido é muito bom. Nós vamos agora ao interior do Rio Grande do Sul, vamos a Passo Fundo com a repórter Zete Padilha. Bom dia, Zete. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Acompanham o painel aqui em Passo Fundo representantes de universidades, das redes estadual e municipal de ensino da região norte do estado, lideranças municipais. E quem vai fazer a pergunta vai ser a coordenadora das jornadas de literatura, Tânia Rezin. Bom dia, Tânia. Bom dia. Eu gostaria de fazer a pergunta ao Dr. Mozart, lembrando que todos os programas que têm sido apresentados, não apenas pelo Ministério da Educação, mas também pela sociedade civil, e com ênfase a esse programa em que o senhor é conselheiro, não é? Que é a Educação para Todos, o foco tem sido sempre a aprendizagem dos alunos, doutor Mozart. Mas o pressuposto precisa ser lembrado, que é a presença de professores qualificados. E até hoje, a tecnologia de domínio, a tecnologia educacional de domínio dos professores tem sido apenas o livro didático. Esses investimentos na informática, esses investimentos que têm sido feitos na escola, não pressupõem a formação presencial desse professor. Inclusive, o investimento maior tem sido no apoio à cadeia produtiva do livro, em que milhões têm sido dedicados ao acionamento, não é, das editoras brasileiras. Então, eu lhe pergunto o seguinte: que atitude deve ser tomada em conjunto pelo Ministério da Educação, em conjunto com a sociedade, no sentido de preparar os professores de forma vertical, professores estes que não são leitores, que não têm oportunidade de desenvolver uma identidade leitora porque não estão sendo estimulados para isso, não têm acesso às manifestações culturais com maior erudição, não estão trabalhando em parcerias coletivas dentro da escola, estão isolados e também não estão trabalhando de uma forma interdisciplinar. A minha preocupação é exatamente essa, de tudo isso que foi dito pelo senhor ministro e pela senhora secretária e também pelo que nós temos acesso. Eu que estou na educação superior há 41 anos. O que temos de atitude real, concreta, para a formação dos professores? Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Eu quero inicialmente, em nome do nosso presidente, Jorge Gerdau Yonrapeta, trazer o abraço, o carinho a essa importante iniciativa do Grupo RBS. Eu particularmente estou muito feliz porque acompanhei desde os primeiros momentos a estruturação dessa campanha. Quero agradecer pela confiança. E sobre a questão levantada pela nossa professora lá de Passo Fundo, eu quero ir um pouco mais além. Eu acho que foi tocado aqui em vários aspectos a enorme preocupação pela aprendizagem dos nossos alunos, que é a essência de todo o processo. Eu também sou professor, me realizo quando os meus alunos aprendem. Se eles não estiverem aprendendo, de alguma forma eu não estou conseguindo ter o êxito do ponto de vista da sala de aula. E ela coloca um ponto central que, para mim, é a essência de tudo. A base de toda formação, de toda aprendizagem, começa por um bom professor. E eu acredito que o Brasil tem que fazer um enorme dever de casa. O ministro foi muito feliz aqui em vários aspectos aqui colocados. Entretanto, a gente precisa responder uma pergunta.
Por que a carreira do magistério não é atrativa no Brasil? Os países que estão no topo da educação mundial, como a Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão, o Canadá, o que é que eles têm em comum? Eles conseguem atrair os jovens mais talentosos do ensino médio para a carreira do magistério. Aqui no Brasil, ninguém quer ser professor. E o pior, eu dou aula nas licenciaturas e acompanho. Os meninos chegam com uma enorme vontade de aprender, mas com sérias deficiências do ensino médio. Em geral, são os alunos mais fragilizados que chegam para ser professores, futuros professores. Então, a gente tem que tornar a carreira atrativa. Tem que começar por aí. E, para isso, a gente tem que fazer 4 deveres de casa. O primeiro é um salário atraente. No Brasil, um professor ganha R$ 1.800 em média, enquanto outros profissionais com a mesma titularidade ganham R$ 2.800. Então, o salário é a semente inicial para essa atração. Mas tem que ter um segundo capítulo, que é o plano de carreira. Não por tempo de serviço, mas um plano de carreira pautado na formação continuada e no seu desempenho em sala de aula, o seu compromisso com a aprendizagem. Terceiro ponto, uma formação inicial sólida. A universidade está muito distante da realidade da escola pública. Eu vivi os 2 lados da moeda. Eu fui reitor de uma universidade federal durante 8 anos, da Federal de Pernambuco, e secretário de Educação de Pernambuco durante 4 anos. E pude perceber na prática esse distanciamento. É uma realidade absolutamente distante daquilo que vive uma escola pública. A universidade precisa colocar na sua agenda de prioridade a formação docente para a educação básica. E o quarto ponto são os insumos necessários para que o professor bem valorizado possa desempenhar bem o seu papel em sala de aula. E aí entra essa questão colocada pela professora de Passo Fundo. É preciso dar os insumos a esse professor, né? Que ela seja uma leitora, né? Que ele possa efetivamente contribuir a partir de sua formação, de uma boa formação, seja inicial, continuada e complementar. De certa maneira, esses são os ingredientes necessários que o professor se sente seguro para que, de fato, a gente consiga, eu falo a gente porque sou também professor, dar a esse aluno a motivação pelo estudo. O aluno só se sente motivado e acolhido quando tem um bom professor. E, para isso, precisamos fazer um grande pacto nacional pela questão da valorização da carreira do magistério. Está aí o Plano Nacional da Educação. Ninguém falou até agora, mas o plano são as grandes diretrizes para os próximos 10 anos. E aí acredito que se esse plano não for capaz de atrair esses jovens alunos para a carreira do magistério, podemos ter todos os insumos, mas a essência começa pelas pessoas. Existe esse pacto, professor? Ainda não. Existe, né? Ainda não. Eu acho que seria uma grande oportunidade para o ministro Mercadante realmente fazer a repactuação. Eu acho que há 5, 6 anos atrás, em 2007, o próprio ministro, então, Fernando Haddad, ele foi por todo o país, pactuando com todos os prefeitos e governadores, mas por estados, os IDEBs e metas para 2021. Eu acho que agora precisamos fazer a amarração final disso, trazer todos os governadores, os novos prefeitos que serão eleitos agora, para um grande pacto federativo, para que efetivamente a gente possa dar a qualidade tão esperada na educação. E isso passa por bons professores. A Júlia, eu vou fazer uma rápida pergunta. Júlia? Fala-se muito que a escola ela precisa se modernizar, né? E que uma dessas maneiras seria usar a tecnologia em sala de aula. Diante de tantos desafios que a gente tem para a educação, a tecnologia ela entra nesses desafios mais urgentes e como usá-la, né, em sala de aula? A gente vive uma escola, vou um pouquinho mais além do ministro, quando ele citou professor do século XX, aluno do século XXI, e tem uma escola do século XIX. Então, eu acho que a gente precisa trazer a escola e o professor para o século XXI. E a tecnologia, naturalmente, é um instrumento absolutamente importante para prover a esse professor as condições necessárias para atrair o aluno. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, dando uma aula, e um aluno me pergunta sobre uma determinada equação, chamava-se equação de Kirchhoff. E ele me perguntou, esse Kirchhoff, ele estava estudando química, é o mesmo da área de física? Eu respondi para ele que não sabia, mas que poderia trazer na aula seguinte. Um outro aluno, participando da aula,
disse, eu posso contribuir nessa discussão, pegou o iPhone dele, disse, professor, esse é o mesmo da área de física, espera aí, vem aqui para frente e dê aula por mim. É essa interação gostosa, e a tecnologia pode permitir isso, que a gente tem que começar a prover na sala de aula, colocar na sala de aula. Interação, aluno, professor, ensino, aprendizagem e a tecnologia, antes de ser um instrumento que possa colocar medo, receio no professor, ao contrário, ele tem que sentir isso como um grande aliado de motivação nas suas aulas. Professor, agora nós vamos a Florianópolis, novamente com a repórter Lane Valgas. Lane, sua pergunta? Carolina, agora nós estamos então com a coordenadora estadual do CINT aqui em Santa Catarina, que levanta agora e faz a pergunta ao conselheiro Mozart. Eu gostaria de questionar o conselheiro Mozart, né, que é um defensor da qualidade da educação e da valorização do magistério. Eu sei que hoje nós temos, né, a maioria dos cursos superiores que estão avançando, né, nos cursos superiores à distância. Eu gostaria de saber a sua opinião, né? E, infelizmente, fechando os cursos superiores, a exemplo da pedagogia, o curso presencial, que é a base inicial do ensino. E ao passo que as outras licenciaturas, a exemplo das exatas, como física, química, matemática, estão com vagas ociosas. E, consequência disso, é a falta de professores nas escolas. Então, eu gostaria de saber, né, a sua opinião. E é resultado, óbvio, né, de uma carreira pouco atraente em função dos baixos salários. Gostaria, então, de saber como resolver o problema da educação diante desse quadro que se apresenta. Bom dia. Em primeiro lugar, eu acho que nada substitui o brilho nos olhos de um bom professor. Então, o presencial, quando bem ensinado, um professor bem preparado e com brilho nos olhos, eu acho que ele transforma o aluno. Agora, um país de tamanho continental como o Brasil, com tanta diversidade, com tantas carências ainda na área da educação, eu acho que o instrumento do ensino à distância é absolutamente importante. Agora, tem que ser um bom ensino à distância, com uma boa gestão, com equipamentos que, de fato, possam ajudar no processo de transmissão, tutores bem preparados. A gente não pode copiar o currículo do presencial, e isso muitas vezes acontece, para o ensino à distância. Consequentemente, a gente está fazendo duas coisas que pedagogicamente são diferentes pelo mesmo caminho. E aí está o erro. Então, eu acredito que o ensino à distância pode e deverá, e está dando uma contribuição importante. Nada substitui, como eu disse, o professor presencial. Agora, eu acho que o ensino à distância é, sem sombra de dúvidas, um instrumento importante para um país de tamanho continental como o Brasil. Obrigada, Lane. Obrigada, professora. Ângela, por favor. Secretária, mais uma pergunta. A senhora mencionou na sua fala inicial a importância de se ter um currículo. Hoje nós temos o IDEB, que é um índice, enfim, talvez o mais importante do Brasil, de avaliação, enfim, mas nós não temos, e é um índice nacional, que aplica uma prova Brasil, uma prova nacional, mas não temos um currículo nacional. Isso por si só já não significa uma contradição ou uma dificuldade? Acredito que sim. Eu acredito que nós deveríamos ter um currículo, a definição clara de direitos de aprendizagem da criança desde a primeira infância até o final do ensino médio. E esse é um processo que precisa ser construído. Na falta de um currículo nacional, e é, afinal, o que nos define como brasileiros. Os países que avançaram na educação têm currículos claros definidos. E eu acho que a gente pode começar a construir esse processo. Na falta disso, o Rio de Janeiro optou por construir o seu currículo. Mas eu queria comentar um ponto importante, que o currículo, sem um forte investimento no professor, de fato não vai nos levar a lugar nenhum, porque ainda não inventaram nada que substituísse um bom professor. O maior impacto na educação da criança é um bom professor. Daí porque investir na melhoria no ensino superior, na formação de professores é importante, para além do redesenho das carreiras. E aqui é importante lembrar um estudo da Bernadette Gatti, que mostra que, infelizmente, os currículos dos cursos superiores em educação estão muito centrados em fundamentos e muito pouca reflexão sobre a prática desse professor.
Iniciativas como o PIBID, destacadas pelo ministro, são importantes, mas é importante melhorar, e não só o ensino na universidade, a forma como selecionamos professores. Nós, no Rio de Janeiro, por exemplo, introduzimos prova prática, prova didática para selecionar os professores. Fica um pouco mais caro, mas com certeza os resultados vão se mostrar. E a outra coisa é, ao construir escolas de tempo integral, né, e nós estamos investindo nesse processo de colocar todas as escolas, como os 15 primeiros do PISA, tem 7 horas de aula todo dia, colocar as escolas em tempo integral, colocar um professor que trabalhe numa única escola e trabalhe a sua jornada numa única escola, sem perder tempo para deslocamentos e focado e criando um vínculo afetivo com os alunos a quem ele ensina. Secretário, eu queria abordar com a senhora exatamente esse ponto, o ponto da gestão. A gente está falando aqui da educação de maneira geral. O professor Mozart destacou como um dos elementos fundamentais na valorização do professor o salário. A senhora é gestora. Como vocês conseguiram priorizar o salário, se é que conseguiram priorizar o salário dos professores no Rio de Janeiro? Olha, em primeiro lugar, nós temos a maior rede municipal de escolas da América Latina. São 1.072 escolas e 350 creches públicas, fora as 169 conveniadas. Então, nós temos um grupo de professores muito grande, o que naturalmente torna desafiadora a questão salarial. Mesmo assim, nós temos um salário bastante competitivo para a região, né? Então, os nossos concursos, nós chegamos a ter 55 candidatos por vaga. Nós não temos problema de falta de candidatos para uma determinada área, porque nós lidamos com a educação da creche até o 9º ano. Toda a educação até o 9º ano é municipalizada. Nós não temos ensino médio, onde alguns desafios, como professores de física e química, aparecem. Acho até que para o ensino médio a gente tem que começar a pensar mesmo em religação dos saberes, como fala o Edgar Morin, para que a gente possa lidar, inclusive do ponto de vista de gestão, com essa questão dos professores. Então, nós lidamos com isso, criamos uma escola de formação de professores que dá a formação continuada e dá também como etapa no processo seletivo de professor, eles passam por uma escola de formação de professores. E lidando com o desafio salarial na medida da possibilidade fiscal, né, de melhoria dos salários. Júlia? Então, fala-se muito assim, que é importante os pais participarem da vida escolar dos filhos, né? E uma das justificativas para Santa Catarina, e sempre muito bem nos índices educacionais, é justamente um histórico da família participando ativamente do processo escolar da vida do filho. Então, eu queria saber, né, da experiência de vocês dois, medidas para a escola conseguir atrair esse pai para dentro, né, da escola, né? O que a escola pode fazer? Então, se eu posso começar, eu vou falar o receituário que não... Eu acho que essa questão é chave. Um dia eu li uma pesquisa do Naércio, lá do INSPER, em que ele mostrava que 68% do sucesso escolar nos fatores extra-escola depende da escolaridade dos pais. Então, as nossas crianças da escola pública do Rio de Janeiro, por exemplo, estariam perdidas por esse raciocínio. Então, isso só nos desafia a agir muito mais. Nós preparamos cartilhas para os pais sobre como acompanhar a vida escolar de seus filhos, que podem ser escritas em linguagem que não exclui a família, porque muitas vezes a escola fala uma língua com os pais que faz com que a família se sinta excluída ou não habilitada a dialogar com a escola. E passamos as reuniões para o sábado, porque a gente queria que o trabalhador participasse das reuniões e fazíamos quarta-feira, às 10 da manhã, as reuniões de pais. Mais do que isso, é importante, eu tenho uma reunião a cada 2 meses com